Olá, senhoras e senhores, eu sou o Marcos Castro e vou fazer aqui o meu Draw My Life, que basicamente eu vou desenhar a minha vida pra vocês. Desculpe aí a falta de qualidade no desenho. Eu nasci em 1986, eu nasci, sabe onde? No hospital. Que lugar diferente, né? Você nasceu na selva, meus pais chegaram e me levaram pra muito longe, para a casa do lado. Na verdade não era uma casa, era um prédio, mas na minha cabeça é muito mais legal transformar isso num castelo, porque sei lá, histórias com castelo são muito mais divertidas. Mas eu não sou o filho único, na verdade eu sou o caçula, somos dois irmãos, eu e meu irmão Matheus. E eu lembro que quando eu tinha 1 ano eu era muito hiperativo, na verdade me contam isso. E o meu irmão era um pouco mais quieto e se irritava com a presença do irmão mais novo. Ele realmente ficava irritado e eu tinha 3 anos e ele simplesmente pegou a minha cabeça, minha pequena cabeça de 3 anos e bateu no armário. Isso gerou um leve sangramento, para não dizer um profundo sangramento, mas mais do que isso gerou sequelas na minha mente, vocês vão ver ao longo dessa história. E por enquanto o placar estava Matheus 1, Marcos 0. Mesmo com a pancada eu continuei agitado, meu apelido era Pipoca, meu tio me chamava de Pipoca. E eu comecei a pipocar pela vida aí, pelas vidas do Brasil, fui pra escola. Tá, dane-se, isso não é legal. O mais legal do que isso é que 1 ano depois eu ganhei meu primeiro videogame, o Master System. E eu fiquei muito feliz, caramba, agora eu posso jogar Master System? Eu posso? Eu posso? Não, era do Matheus. E ele ficava jogando mais do que eu. Eu tinha um cabelo idiota, mas tudo bem, o Matheus também tinha. E ele tinha orelhas grandes, era a minha vingança. Eu ainda não tinha nariz grande, depois eu vou ter. E ele ficava jogando Sonic e eu ficava sonhando, caramba, eu podia jogar Sonic, eu podia zerar Sonic, porque eu adorava aquela fase do Green Hill. Todo mundo gosta da fase do Green Hill. E eu joguei outras, mas a do Green Hill era muito mais legal. E era um sonho de criança poder zerar o Sonic. Eu já falei que eu queria zerar o Sonic. Sério, eu desenhava muito fase do Sonic. Eu me inspirava na minha vida desenhar Sonic. Eu já falei isso? Já. Passou-se 1 ano, eu caguei pro Sonic e comecei a desenhar ruas no papel. Por quê? Talvez porque eu já planejava jogar SimCity na minha vida. Eu gostava de desenhar a rua, decorava trajetos, nomes de ruas. E a verdade é que eu queria é ser taxista. Eu falava pro meu pai, pai, eu quero ser taxista. E ele carinhosamente falava pra mim que... não, seu moleque, você não vai ser taxista. Mas tudo bem, aí eu parei de desenhar ruas, comecei a desenhar videogames, fases. Eu inventava meus jogos no papel, tinha o Marcos 1, 2, 3, 64, mas nunca saiu do papel. Bom, olhando minha infância, você deve perceber que eu sofri bullying, né? Quando eu fui pro colégio de aplicação, eu era 1 ano mais novo do que os outros coleguinhas, então eles me zoavam de todos os apelidos, de tudo, porque eu era menor. E eles pareciam todos maior, com barba, bigode. Tudo bem que eles tinham 11 anos, mas pra mim parecia que eles tinham isso. Mas 1 ano depois, meu pai foi transferido do Rio de Janeiro e acabamos indo morar em Lima, no Peru. E sim, eu sei todos os trocadilhos envolvendo o Peru. Não tente fazer nenhum. E engraçado que lá eu era o estereótipo do brasileiro, que eu jogava bola melhor que todo mundo. Sim, eu jogava bola bem naquela época, comparado àquela galera de lá. E eu lembro que na Copa América de 97, o Brasil ganhou de 7-0 e eu zoei toda a galera do Peru. Eu falava, perdeu 7-0, perdeu 7-0. E o meu irmão, que não se ligava em nada no futebol, acabou pagando o pato. O nego tacou, sério, sem brincadeira, o nego tacou um balde d'água nele. E aí eu pensei, vou defender o meu irmão? Não. Me vinha daquela cabeçada no armário. Voltei 1 ano depois para o Brasil e aí tive problemas com matérias, porque a matéria era diferente no Peru. Além da zoação por eu ser mais novo, acabei que eu me ferrei. Eu tinha que tirar 9.7 em matemática. Aí estudei e consegui tirar 9.8 e foi a primeira vez que eu vi, caramba, até que eu gosto de matemática. Na verdade não, foi a segunda, porque no Peru eu ganhei tipo um campeonato chamado Cálculo Mental, que era quem fazia divisões, multiplicações, raízes mais rápido. Eu achei que fosse ganhar um troféu, mas não, eu ganhei um incrível parabéns. Com a situação normalizada no colégio, eu comecei a ficar mais no computador, me divertir, jogar, me aventurar, e eu pensei, pô, tá aí. E se eu pudesse fazer alguma coisa para os outros? Se eu pudesse fazer um site usando essa coisa chamada internet? Aí eu pensei e fiz um site, FIFA 99. Não, na verdade era 2000. Não, é 2000, burro. Se é 99 é 2000. O site se chamava FIFA Mania e eu era um dos webmasters. E nesse site a gente disponibilizava diversas camisas que a gente mesmo editava com editor de imagem. Foi bem legal, a gente teve muitas visitas, chegamos até 9.000 visitas diárias, isso em 99, algo incrível. Mas aí encheu o saco, comecei a fazer jogo de RPG Maker. Aí eu fiz um jogo chamado Portal. E eu fiquei puto que anos depois a Valve fez um jogo com o mesmo nome, eu podia estar rico hoje, né? Nesse mesmo ano eu conheci uma menina chamada Luciana, mas eu não dei bola pra ela não, e nem ela pra mim, vida que segue então.
A gente se conheceu no grupo jovem da igreja e você pode se perguntar agora, meu Deus, mas você faz vídeos pra internet, você não é ateu? Pelo visto não. E aí no ano seguinte a gente tava na final da Copa do Mundo, Brasil 2, Alemanha 0, quando o Ronaldo com aquele cabelo de cascão, vocês lembram? Não sei se vocês lembram. A gente tava sentado, conversando, eu cheguei, comecei a falar com ela, oi, blá 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 blá, e com todo o meu traquejo, eu falei com ela assim, como um traquejo de garoto de 16 anos, eu falei pra ela, qual é? Mas aí por algum retardo mental que eu não sei explicar até hoje, eu parei de falar com ela, parei de procurar. E aí eu comecei a voltar a fazer meu jogo do RPG Maker, o Portal. Eu lancei o jogo finalmente e ele se tornou um dos jogos mais aclamados da comunidade brasileira de RPG Maker naquela época. Fiquei muito feliz com isso, era uma realização pessoal. Mas o jogo era cheio de erros, de bugs, e aí eu perdia tempo e eu acabei pensando, pô, tem que fazer ainda a trilogia, só fiz o primeiro ato, aí eu desisti. Nesse meio tempo acabou o colégio, terminaram as zoações, ninguém mais me encheu o saco e eu finalmente comecei a namorar aquela menina Luciana. Olha esse fofo! E a presença dela foi fundamental na época do vestibular, porque eu não sabia que eu queria cursar, tinha dúvidas, acabou que eu fui cursar Ciência da Computação. E aí eu comecei a aprofundar no mundo dos computadores, comecei a usar melhor o computador. Aliás, se eu sei usar computador, por que eu tô usando Pilô pra desenhar? Agora sim! Tchau, Pilô! Um abraço! Aí eu entrei na faculdade de Ciência da Computação, mas eu realmente mandava bem, nem era em computação, era nas matérias que tinha matemática. Cálculo eu era, assim, bem bom, modéstia à parte era bem bom. Meu boletim, cálculo 1, só pra você ter uma ideia, eu tirei 10. Na verdade eu tirei 10.1, porque eu nem sei como. Na verdade era bem CDF, fechei o primeiro período com CR 9.5, só pra vocês terem uma ideia. Mas cálculo eu tinha tirado 10, cálculo 2, 9,5, cálculo 3, 9.3, aí eu e a física tirava 5.3. E eu comecei a perceber que realmente era a terceira evidência de que eu deveria fazer matemática. Eu já estava no 5º período de computação e eu não aguentava mais olhar nenhuma linha de código. Eu era monitor de cálculo 3, para vocês terem uma ideia. Eu não queria saber nada de programação, eu só queria saber de contas, de matemática. Eu via uma linha de código e eu ficava desesperado. Era tipo uma facada no peito, uma morte. Eu falei, não quero mais saber desse negócio. E eu comecei a pensar, realmente eu preciso me mudar para matemática. Eu olhava integrais e ficava feliz, pra vocês terem uma ideia. Isso é coisa de maluco, não é qualquer pessoa que gosta de integral. Eu acho que tinha uma história de amor aí com a matemática. E aí, finalmente, eu tomei coragem no ano seguinte e mudei da computação para a matemática. Uhul! Agora sim eu sou feliz, agora sim eu me encontrei. E tava feliz, tava animado, inspirado. E nesse meio tempo eu também fiz uma animação do Jasper. Tá, que esse desenho parece uma tartaruga ninja. Mas eu fiz uma animação do Jasper que era o Common Boy, que era baseado nos faróis da Companhia do Salame, e eu botei no Orkut de brincadeira, bombou, aí eu falei, tá, vou jogar pro YouTube também, e bombou no YouTube também. Eu achei, tá, legal, agora eu vou terminar a faculdade de matemática, e eu terminei a faculdade de matemática um ano depois, porque muitas matérias da computação eu podia pegar lá, então eu acabei passando um ano depois, eu estava formado em matemática e ingressei diretamente no mestrado. E agora sim, tudo está encaminhado, feliz da vida, para se tornar um professor, um acadêmico, ou não. Nesse meio tempo eu comecei a assistir algo que mudaria minha vida para sempre. O stand-up comedy, gente. Eu comecei a assistir, minha barriga doía de tanto rir, eu falava, caramba, isso é sensacional, isso é muito bom, eu quero assistir cada vez mais. Eu consumia stand-up, eu ria das mesmas piadas, eu achava genial. E eu pensava assim, pô, imagina se eu pudesse ser um desses caras, será que um dia eu poderia conseguir? E eu tava na internet, de repente no site do Comédia em Pé, eu vi lá, Open Mic, que é um espaço que geralmente se abre para iniciantes no meio de stand-up, e eu falei, tá aí, vou mandar meu texto. Comecei a falar com meus amigos, vou fazer stand-up, e todo mundo falava com muito apoio pra mim que não, você é sem graça, você não pode. E aí eu pensei, se todo mundo tá dizendo que não, eu vou fazer, e eu fiz. Enviei meu texto, ele foi aprovado, meus pais, meu irmão e a Luciana foram lá assistir. Eu confesso que eu fiquei com medo de tacar em tomate. Se fosse hoje em dia, até que eu estaria com grana, porque tomate é muita grana. Ê, sou um bom humorista, hein, gente? Que legal! E foi evitando esse tipo de piada sem graça, fazendo piadas mais sérias, que eu consegui chegar no Domingão do Faustão. Há quem diga que não é
Domingão do Faustão, mas bem ou mal, é um programa de renome, um programa de grande projeção nacional, e eu participei do quadro Quem Chega Lá, que tinha um risômetro, que era um medidor de risada. Era trash, e além disso era um stand-up que a gente fazia junto com quem? Com o nosso glorioso Faustão, que interrompia a gente a cada 7,3 segundos. Com essa fera aí, meu, esse cara é fera, hein? Eu pensava, cala a boca, Faustão, mas eu não podia fazer isso. Eu passei, mesmo com esses obstáculos, consegui. Mas aí o Faustão resolve mandar eu improvisar um funk sobre a mulher que não sabe o caminho do trânsito, um negócio que não tava combinado. Comecei a me desesperar, caramba, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer, fudeu, mas eu consegui fazer. Eu não sei como, mas eu consegui fazer, passei lá, e aí as pessoas começaram a me ligar, parabéns Marcos, parabéns, e de repente começaram a ligar pra mim, perguntando quanto é o seu show, e eu não sei, não, obviamente não falei isso, falei, vou ver com o meu produtor, porque assim você tira a onda. Só que o meu produtor era tão real quanto um unicórnio. E assim, graças ao Domingão do Faustão, comecei a fazer vários shows no Brasil, comecei a viajar, levei meu solo de stand-up para algumas cidades, algumas não, desisti. Mas eu tinha que terminar o mestrado, e a minha dissertação era de esquemas essencialmente não oscilatórios de alta precisão para leis de conservação hiperbólica. Que coisa legal, né? What the fuck? Mas eu tinha que terminar isso aí, terminei o mestrado, e aí eu pensei, agora sim eu posso ganhar dinheiro. Mas a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? A gente acabou não ganhando tanto dinheiro assim. E isso começou a complicar, porque a gente queria casar, a Luciana pensava, pô, vamos casar, tamo enrolando, passa-se um ano, passa-se outro ano e nada acontece, o desespero vai aumentando, a gente já namora há 8 anos. E eu pensei, e agora? Meu Deus do céu, o mercado tá competitivo, cada vez mais tem comediantes, eu preciso fazer algo diferente. Preciso, como é que eu vou fazer algo diferencial? E eu pensei, bom, eu sempre usei a internet na minha vida, o que eu vou usar agora então? Internet, né? Boa sacada, Marquinho. Então vamos lá, vamos usar a internet. O que eu sei fazer? Sei fazer humor. O que tava na moda? Vlog. Então vou fazer o quê? Vlog de humor. E assim eu comecei a fazer meu vlog de humor. Comprei uma câmera e comecei a me gravar. E eu pensei, bom, vou usar o formato do stand-up, meus textos aqui. Comecei a soltar umas piadas, mas eu vi que o que na verdade não era bem as piadas que o pessoal gostava, era quando a piada era ruim. Às vezes era de propósito, às vezes não. Mas ainda faltava algo, faltava alguma coisa diferente, alguma coisa diferenciada. Eu precisava de alguma coisa que fosse um contraponto comigo, algo que pudesse ser diferenciado. E eu pensei, tá aí, o meu irmão, cara. O meu irmão não gosta de nada que eu gosto, nada, sério. Eu gosto de A, ele gosta de B, eu gosto de C, ele gosta de D, sério. A única coisa que a gente tem em comum é videogame. E mesmo assim, os jogos que ele joga eu não jogo, e eu fiquei, caramba, o que a gente pode fazer de diferente? Então eu pensei, bom, eu toco violão, ele canta. E se a gente tentar fazer alguma coisa junto? Mas nunca vinha ideia, sério, não vinha ideia de nada. E um dia eu tava tocando aquarela de brincadeira e meu irmão começou a completar. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. E aí a gente falou, vamos escrever, vamos fazer isso aqui. E aí a gente começou a fazer. E a gente escreveu a letra. E aí a gente fez um joystick com violão. E eu botei isso depois de um vlog de videogame. E as pessoas começaram a falar, só o final presta, só o final presta. Eu falei, bom, então eu vou pegar só o final que presta. E aí, as views do canal começaram a crescer absurdamente, porque os blogs começaram a postar, o pessoal curtiu a ideia. E aí eu percebi, caramba, a madeira do armário nos separou quando criança e hoje a madeira do violão nos une. Que brega isso. E assim nós formamos os Castro Brothers e agora sim, mais uma coisa está encaminhada na minha vida, mas agora eu precisava resolver uma pendência. Eu precisava resolver uma coisa, uma dívida de 8 anos com a Luciana. Foi quando eu estava no palco do Comedians e eu pensei, agora eu vou surpreendê-la. Agora eu vou pedi-la em casamento. Foi no Dia dos Namorados, dia 12 de junho, eu a levei para São Paulo. Eu falei que a gente ia viajar porque ia fazer um show qualquer, mas na verdade eu ia fazer um show e ela ia fazer o show na minha vida. Outra coisa brega, que lindo. E ali no palco, no final do show, eu a pedi em casamento e felizmente, porque ela podia dizer que não, né? Esperou 8 anos, mas ela disse que sim! Um ano pra ficar marcado na minha vida. Tudo tava dando certo, tudo tava encaminhando. E pra melhorar, ainda no início de 2012, eu comecei um novo projeto que engatilhou, deu super certo, chamado A Lenda do Herói. Se a coisa já tava boa com os vlogs e com o joystick violão, com A Lenda do Herói acabou dando muito mais certo. E os views começaram a aumentar mais ainda. De 60 mil inscritos a gente chegou a 300 mil no mesmo ano.
Nunca eu ia imaginar que desse tão certo assim, afinal já estava eu, estava meu irmão, e estava a Luciana também com um vlog de cantadas que também estava dando muito certo, e mais uma galera que a gente começou a chamar de convidado, mais uma galera que estava assistindo a gente, todo mundo, eu sou super agradecido. 2012 foi um ano sensacional, chupa Nostradamus, sério, chupa. Agora só faltava uma pendência, só faltava uma coisinha que é casar. E em 2013, no início desse ano, eu finalmente casei com a mulher da minha vida depois de 10 anos de namoro. Ela estava linda com um véu. Eu juro que ela estava bonita. Eu tô desenhando uma festa junina aqui, mas ela estava linda, ela estava maravilhosa, ela estava sensacional. E foi o dia mais feliz da minha vida. Casei feliz e saí da minha casa. Sim, aquela mesma casa. Eu voltei para aquela casa, estava do lado do hospital. Tudo bem que o hospital não existe mais, mas isso não vem ao caso. E eu saí com a Luciana, peguei minhas trouxas, deixei meus pais, deixei meu irmão, deixei meu cenário antigo e estou agora construindo uma nova vida com a mulher da minha vida, uma nova casa, um novo cenário e vocês vão ver em breve um novo canal. Isso vai ser bom? Não sei. A gente só vai saber se arriscar. Ah, lembra do Marco 64, o jogo que não saiu do papel? Agora eu vou fazer um que vai sair do papel. Acho que vai sair em 2014, espero que vocês gostem. Bom, gente, eu só tenho que agradecer a vocês, de coração. Nada disso teria acontecido se não fosse por causa de vocês. Valeu mesmo, de coração. Um grande abraço. Ah, com a mão com a aliança pra Luciana não ficar puta.